por que psicanálise? Eu acho que essa foi a pergunta que eu mais me fiz em todos esses anos, porque eu conheci a psicanálise em meados de 2014 e desde lá vim estudando, só que por conta própria, até a hora que eu decidi então fazer a minha pós-graduação, porque no país do diploma você precisa ser diplomado, porque senão o que você ensina não tem valor, né? Eu vou resumir bem a ópera, porque a nossa sociedade está na merda, né? Assim, falando um português muito claro, a nossa sociedade está na merda. Eu, como professor de filosofia e como cristão, pessoalmente, eu realmente não estava preparado para o que eu encontrei e encontro no ensino médio entre os jovens. Assim, é um despreparo para qualquer embate que a vida imponha. Qualquer um. Então, qualquer problema que a vida impõe a eles literalmente sucumbem ao desespero. E pensando um pouquinho mais a fundo e avaliando a sociedade que nos é apresentada, eu percebi que tá todo mundo nessa mesma merda, né? A diferença é que com o ensino médio, com as crianças, que eu tenho ali um contato mais imediato com os pré-adolescentes, adolescentes, isso estava mais claro, mas na verdade isso vira um câncer. Isso vira um câncer. A sociedade brasileira está destruída. O trabalho de destruição que a esquerda promoveu no nosso país, na nossa história, na nossa cultura, foi devastador. Eu não sou tão otimista quanto o professor Olavo, que dizia que em 50 ou 60 anos talvez começasse um processo de insurgência intelectual nesse país. Eu acho que não. Eu acho que se acontecer, e note um se em letras garrafais aqui, se acontecer, eu acho que a gente vai aí para séculos. Porque a gente viu que, politicamente falando, a nossa estrutura de poder, ela não permite uma continuidade de poder. Assim que, para não falar aqui se as eleições foram limpas ou não, partindo do pressuposto que de fato o atual presidente foi eleito de forma democrática, vocês repararam a quantidade de bobagens que ele já fez e a quantidade de coisas que ele reverteu numa canetada de bom que o ex-presidente Bolsonaro fez? Decretos, manutenções da máquina pública, tudo que era bom foi revertido numa canetada. Até indulto, perdão, tudo isso ele conseguiu reverter. Ou seja, ainda que nós tivéssemos aí a reeleição do presidente Bolsonaro e ainda que ele fizesse um mandato completo, porque na verdade nessa época aí de pandemia ele não governou por 4 anos, ele governou por 2 e olhe lá, né? Porque depois lhe foi tirado todas as possibilidades e meios de ação. Num terceiro mandato ele não poderia continuar. E caso entrasse alguém da esquerda, ia acontecer exatamente o que aconteceu agora. A reversão de tudo que fez bem para o nosso país. Então, infelizmente, essa é a estrutura do país e ninguém quer mexer nela. Ninguém quer mexer na estrutura. E é essa estrutura que está fadando o nosso país à desgraça. E que está mantendo toda essa molecada no meio da lama intelectual. Mas antes fosse só da lama, né? Porque aí você toma um banho e está resolvida a parada. Mas não. É uma lama interior. E essa é um pouquinho mais difícil da gente limpar, né? E aí que entra os tratamentos psicoterapêuticos, né? Então, psiquiatria estava fora de cogitação, que eu teria que fazer medicina, e tem um monte de coisa ali que eu detesto. Fora o tempo, eu não sou playboy, né? Não teria quem me bancasse nesse tempo de estudo. Psicologia, eu cheguei a começar o curso, mas além do fator dinheiro, teve o fator preguiça, porque eu já sou formado, né? Já passei anos indo pessoalmente na faculdade todos os dias da semana, e é um esforço que eu não estou muito disposto a pagar de novo, não. Tanto que a minha pós-graduação foi toda EAD, né? E aí me surgiu essa lembrança de 2014,
onde o meu querido professor, coordenador do curso de filosofia na época, o Luiz Felipe Mata Ramos, lá da Universidade Ítalo, onde eu me formei como professor de filosofia, estava já numa briga já há algum tempo para colocar o curso de psicanálise na universidade. E chamou, né, não só a mim, mas outras pessoas que ele viu que tinham esse perfil, para que quando a coisa acontecesse a gente já ingressasse ali, né? Então, calhou de eu terminar minha faculdade lá e não retornar na pós-graduação lá, mas eu vi que havia uma outra universidade EAD e aí eu terminei por lá. Mas já não foi uma coisa que eu descobri agora, né? Já é antigo, já vim estudando, tanto que o meu livro de psicanálise, uma revisão do autor David Zimmerman, que se eu não me engano é brasileiro. Eu comprei ele acho que em 2016, 2015, 2016, alguma coisa assim, né? Não é antigo não. Então a ideia é ajudar as pessoas a tirar essa lama interior, de fixar as pessoas na realidade concreta, por pior que ela nos pareça. Então é cravar os pés na sua vida tal qual ela é, com toda a sua carga do passado, porque querendo ou não, o passado, seja ele bom ou ruim, foi o que nos trouxe e o que nos formou hoje. E as nossas atitudes hoje serão as que formarão o homem e a mulher de amanhã. Então, o porquê eu estou fazendo isso, sinceramente, eu sou cagado de erros. A minha lista de pecados é extensa. E assim como na filosofia, eu utilizava e utilizo a filosofia no ensino médio como uma ferramenta de ecolocalização pessoal, para que as pessoas possam entender onde é que elas estão e quem elas são, eu percebi que a psicanálise me dá algumas ferramentas adicionais e algumas liberdades que, obviamente, um professor de filosofia na sala de aula não pode ter, né, por questões éticas óbvias. Mas, enquanto psicanalista clínico, eu não me limito, inclusive, só à psicanálise, né? Eu posso utilizar as ferramentas que a própria filosofia me dá, né? Como a própria dialética, a maêutica, a ironia socrática, né? Que é a desconstrução ali dos argumentos alheios para que ele possa encontrar a sua própria verdade interior, aquela que já está nele, né? Independentemente das questões sociais que a afetem. Então eu convido você que tem uma questão não ou mal resolvida do seu passado, da sua personalidade, da sua história, a conversar comigo. Eu não digo pedir ajuda, mas às vezes só o fato da gente falar alguma coisa a gente já percebe que aquilo é ou não bom e que aquilo pode ou não pode ser prejudicial. Então eu vou deixar o link aqui do meu trabalho por escrito para que vocês possam conferir. Deixo aí abertos os meus contatos pessoais para que vocês possam entrar em contato e tirar qualquer dúvida, mas respondendo o porquê que eu decidi fazer isso, já que eu sou cagado de erro, de pecado, e eu tenho essas duas ferramentas que me permitem estender a mão para as pessoas que sofrem, eu posso chegar diante de Deus naquele grande dia e falar: olha, eu tentei com os meios que eu pude e que me estavam disponíveis a ajudar essas pessoas. É só isso que eu quero. Eu quero que vocês possam ser ajudados, porque assim vocês também vão me ajudar a ganhar dinheiro também. Mas o dinheiro vai ser gasto. Mas para que eu tenha algo a chegar diante de Deus e falar: eu tentei, eu fiz o que eu pude. Esse é o trabalho de formiguinha que a gente tem que fazer. A gente não tem que pensar em salvar o mundo. A gente tem que pensar em salvar o nosso mundo. As nossas pessoas que estão imediatamente disponíveis a nós. Os nossos amigos, familiares, os vizinhos, os alunos, os pacientes, os analisandos. São essas pessoas que a gente tem que salvar. Eu estava ouvindo uma música hoje do Humberto Gessinger, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala:
Às vezes o sonho de salvar o mundo muda o sonhador. Então eu convido vocês a serem o meu mundo. E eu garanto a vocês que eu vou tratar vocês com o maior respeito, com o maior carinho e com a dedicação da eternidade. Porque para mim, quando eu atendo uma pessoa que está pedindo ajuda, o que está em jogo é a eternidade e nada mais.